O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, a liturgia deste encontro nos coloca diante de uma das cenas mais humanas e ao mesmo tempo mais divinas do Evangelho. Por assim dizer, contemplemos o cenário: o mar da Galileia, o cheiro de sal e o peso do silêncio. A frase de Pedro, eu vou pescar, não me parece um mero convite ao trabalho, e sim um grito de tristeza, de solidão e de perda de sentido. Quando o Cristo que ele conhecia morreu, o Pedro que ele se tornara parecia ter morrido junto com ele. Assim, o homem novo vacila e o homem velho ressurge. Quantos de nós, diante da decepção, da tristeza, da oração não respondida ou da secura espiritual, dizemos internamente: vou voltar ao que eu era, vou voltar aos meus antigos hábitos, vou voltar às seguranças terrenas e até mesmo vou voltar aos meus velhos vícios. Vejam a gravidade da liderança. Pedro diz: eu vou, e os outros respondem: nós vamos contigo. Quando a coluna da igreja, quando um pai de família desanima, ele cria um rastro de desolação. Vejam bem, meus amados, o desânimo de Pedro tornou-se a paralisia de um grupo. Se o nosso olhar não está fixo no ressuscitado, arrastamos aqueles que amamos muitas vezes para o mar da mediocridade. Vejam, passaram a noite inteira e não pescaram nada. Ah, meus irmãos, o fracasso de Pedro foi a sua maior bênção. Olhem bem, se ele tivesse enchido as redes por conta própria, teria se convencido de que não precisava mais de Jesus. Deus, em sua pedagogia, permite a nossa esterilidade para que paremos de confiar no nosso braço e voltemos a confiar na sua voz. A rede vazia é o útero, por assim dizer, onde nasce a verdadeira dependência de Deus. Jesus surge na praia, no limiar entre a terra firme da eternidade e o mar da instabilidade do mundo. Ele não os repreende pelo abandono, ele não apenas pergunta uma frase solta, ele pergunta uma coisa muito simples: tendes algo para comer? Tendes de comer?
Ele nos encontra no nosso vazio, Ele nos encontra no nosso silêncio. E quando eles reconhecem o Senhor, a fé de Pedro se lança à frente, se lança ao mar. Ah, meus amados, a homilia de hoje nos convida a abandonar o barco das nossas falsas seguranças e alçar o nado à praia onde Jesus nos espera. Não voltemos aos antigos hábitos. A ressurreição é vida nova, meu amado, minha amada. Se a sua noite está escura hoje, se a sua rede está vazia, alegre-se, o dia está amanhecendo. O Senhor já preparou as brasas e o pão, e não quer apenas o seu peixe, Ele quer a sua companhia. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de não sermos colunas que vergam sobre o peso do desânimo, mas sentinelas que anunciam, mesmo de noite, que o Senhor está vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.